Gramática com Viviane Martins Avante. Nossa aula, o nosso tema é tipo de texto injuntivo. Qual é a marca desse texto? A marca é o verbo imperativo. O verbo imperativo, por exemplo, venha, leve, faça, mexa, sirva, organize. Então, ele vai expressar ali um ordenamento, um pedido, um convite, uma sugestão. É verbo imperativo. Então, você vai se deparar com esse tipo de verbo e também o sujeito indeterminado, o verbo no infinitivo, o presente do indicativo. São algumas marcas que você vai se deparar. E os tipos de texto, o tipo de texto injuntivo, você pode chamar também de texto de instrução, texto instrucional também, e pode ser, por exemplo, tipo de texto, tipologia textual, injuntivo. Então, são alguns termos que você pode se deparar na hora da prova. Então, se você estudar todos esses vocábulos, você já vai compreender que se trata de texto injuntivo. E esse texto, ele chama o leitor, o receptor, para ação, porque tem o objetivo de ensinar, de orientar. E como que a pessoa ali elaborou o texto, vai pensar no leitor, no receptor. Por esse motivo, vai ter preocupação com a norma culta, com a ortografia, com a concordância e principalmente com a questão da coerência para poder ali transmitir a mensagem. Porque a finalidade é fazer com que a pessoa consiga. Então, imagine uma pessoa que comprou ali um determinado objeto, foi até a empresa, comprou, passou pela fase em que a pessoa ali viu uma determinada propaganda, gostou, e depois a fase do manual de instrução, de como fazer, de como criar, desenvolver. Então, esse manual de instrução vai ter o passo a passo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, e assim sucessivamente. Esse tipo de texto precisa da introdução, desenvolvimento e conclusão. Se iniciar somente, não vai atingir o objetivo, que é a compreensão, que é fazer com que o outro entenda e gere ali um determinado comportamento. Então, há essa necessidade de ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na conclusão, você pode acrescentar mais alguma ideia, ou então você pode ali fazer o resumo ali. Então, a preocupação desse texto é explicar, não é só passar informação. Até porque uma pessoa vai até a sua loja, compra algo e você quer ali cumprir aquilo que você prometeu. E a única maneira de você cumprir aquilo que você prometeu, que disse que o produto faz, é instruir, é explicar ou descrever. E tem vários exemplos de textos injuntivo. Por exemplo, tem receita, a receita ali que tem o passo a passo, uma pitada de sal, meia xícara de
fermento. Então, observe que tem ali uma instrução, passa ali uma explicação. E para que o outro entenda, a pessoa que ali elabora o texto precisa entender bem o seu público e também emitir uma linguagem adequada, que é uma linguagem clara, objetiva, frase curta e sem evitar, vamos dizer assim, evitar uma linguagem figurada, denotativa. Tem também os manuais de instruções, por exemplo, aquelas instruções que você recebe passo a passo, primeiro passo, segundo passo, então é o manual de instrução. Então, imagine a pessoa elaborar ali até o 5º passo e depois não escrever o restante do passo a passo. Quem comprou aquele produto vai se sentir perdido. Então, a intenção de quem elabora esse texto é fazer com que realmente a pessoa consiga montar, consiga ter mudança de comportamento, consiga ali melhorar a saúde, porque texto injuntivo é uma sequência lógica, precisa ter ali a coerência e determinar para que público vai atingir, quem vai ser beneficiado. Então tem os manuais de instruções, tem a bula de remédios. Sim, através da bula você consegue ali observar qual é a dosagem certa do medicamento. Quantas vezes por dia ou quantas vezes na semana, em quanto tempo utilizar o medicamento. Então, a bula também é um texto injuntivo. Tem também os editais, que tem por finalidade ali de explicar como que vai funcionar ali um projeto, vamos dizer assim, um projeto de concurso público. Como que vai funcionar determinado concurso, determinado cargo? Então, ali vem um edital, que é uma documentação, que explica, que descreve. Então, tem o texto injuntivo. A finalidade é fazer com que você ali entenda como que vai funcionar o concurso que você se inscreveu. Qual o horário que você precisa chegar. O horário, por exemplo, se é 3 horas, quanto tempo para fazer a prova? Se é 2 horas, se é 3 horas, se é 4 horas, se é 5 horas. Então, ali no edital vai dizer qual é o ofício, o que precisa para se inscrever, qual é a idade, quais são as documentações, enfim. Então, o edital também é um tipo de texto injuntivo. Por exemplo, motivação para concurso público também é um texto injuntivo. E você pode observar que os textos injuntivos pode ser sobre saúde, passo a passo, como melhorar a sua saúde.
como perder peso. E tem, por exemplo, aonde você consegue ali encontrar textos injuntivos. Você consegue encontrar na internet, jornais, revistas, na televisão, na rádio. Você mesmo pode fazer esse tipo de texto injuntivo, porque é um texto de instrução. Você vai orientar, explicar, descrever passo a passo para que a pessoa não se perca. O texto injuntivo, ele faz com que a pessoa melhore a sua saúde. Por isso que nas redes sociais você provavelmente já viu a pessoa dizer: eu quero. Texto injuntivo. O texto injuntivo pode ser também guia de viagem, também. Então, todas essas informações é importante para você que vai fazer prova para concurso público. Tem também as regras, que é passo a passo, as regras, o código, a lei. Também tem a questão de procedimento e comportamento. O procedimento e comportamento de uma empresa. Observe que o texto injuntivo, ele ali vai ordenar e tem como finalidade o cumprimento. Então, é um texto que chama a pessoa para a ação. São as duas pessoas realizam essas ações. É quem elabora o texto e quem ali lê o texto, quem lê, quem escuta, que vai fazer ali o passo a passo. E é por isso que existe também o estágio, que é a prática. Quando se fala da prática, é uma das características fortes do texto injuntivo. A prática. E é por isso que tem estágio. E através do estágio tem ali aquele passo a passo. Você só consegue ali aprender por meio da ação. E o nosso tema, que é texto injuntivo, chama para ação. É você praticar, é você levantar, andar, utilizar as mãos, utilizar os sentidos do corpo, a percepção. E é a única maneira de compreender um texto injuntivo, a única maneira é prestar atenção cada passo a passo, cada informações que tem ali no texto. Se você, em algum momento daquele texto, não entendeu uma ideia daquele texto, ao passo 1, eu não entendi. Então, é importante voltar no passo 1. Eu não entendi o passo 3. Então, retoma ali a leitura para você compreender. A intenção de quem elabora o texto injuntivo é fazer com que
a pessoa compreenda ali o passo a passo. E todo texto tem elemento estrutural ligado à injunção. Cada texto, né? Então você pode observar: mas esse texto aqui eu fiquei confuso. É o quê? Que tipo de texto é esse? É texto injuntivo? É texto descritivo? É texto narrativo? A única maneira de você identificar se é texto injuntivo é você notar se tem ali o verbo imperativo no infinitivo. É você observar as marcas do texto injuntivo. Se você consegue ali captar ali que tem mais ali características, está com mais ênfase, com mais evidência, então você está diante do texto injuntivo. Agora, se só tem poucas características do texto injuntivo, o que predomina mais é o texto descritivo, então vai ser ali classificado como texto descritivo. Porque cada texto tem um pouquinho de cada elementos. Por exemplo, o texto descritivo, ele tem um pouco do texto narrativo. E o texto narrativo tem um pouco descritivo. O texto injuntivo tem um pouco ali do texto narrativo. Mas então como classificar? É você ver a característica que está mais em evidência, que está com mais destaque. Então, o texto injuntivo se apresenta ali. Verbo imperativo, explica. Tem ali o passo a passo. Tem a finalidade de instruir, de educar, de ensinar, de orientar para um determinado comportamento. Tem ali como, por exemplo, receita, manual de instrução, ou é uma bula de remédio. Então, você já pode ali denominar que é um texto injuntivo, através de forte indício. O texto injuntivo, ele vai ter ali o recurso linguístico, a sua marca, e é por isso que você tem que deixar bem claro na produção desse texto. O texto injuntivo é aquele texto ali de propaganda, que é um exemplo também de texto injuntivo. Aquela propaganda, compre. Sabe aquela propaganda que gruda na mente e que fica por muito tempo? Então, é porque tem ali o verbo imperativo, o texto injuntivo. O texto injuntivo, ele vai ali sugerir, ele vai ali te orientar. E a única maneira de ele conseguir é quando gera uma ação daquilo que o emissor sugeriu, aquilo que a empresa ali disse. Esse texto é um texto que vai ali, de certa forma,
te incentivar. Vai te incentivar, vai te chamar para um ato, para uma ação. Vai te despertar. Vai te despertar, vai fazer com que você ali tenha interação com a empresa. Ou com quem ali vendeu algo. Então, e a única maneira de incentivar é você ali passar as informações. É você ali dizer como que funciona. Imagine alguém comprar um produto, vai numa loja, foi lá, comprou um produto, mas a empresa não fornece ali manual de instrução, como utilizar. Quem vai perder vai ser a empresa, porque o que está em jogo é o nome da empresa. Então, a empresa com esse pensamento vai ter essa preocupação de gerar sim o manual de instrução, vai orientar, porque é muito fácil fechar contrato, é muito fácil fazer ali uma negociação, mas quando você faz a negociação do início ao fim de uma forma legal, você cumpre o seu propósito. Texto injuntivo, ele tem o principal objetivo é ali de aconselhar. Por isso que tem a atuação da propaganda. A pessoa ela vai ali aconselhar ali que o seu produto é melhor, a sua empresa está em destaque no mercado. Então, através da criatividade, que vai conseguir ali despertar o leitor para uma ação, para comprar, para fazer, porque a função do texto injuntivo é despertar a pessoa para fazer algo que foi divulgado. Uma propaganda, compre, faça a sua melhor escolha. Então, quando você ali compreende as marcas desse texto, você ali vai dizer que é um texto injuntivo ou instrucional. Você vai realizar uma ação. Com isso, essa ação, você precisa ali fazer o passo a passo, seguir todas as instruções. Depois que você realiza todas as instruções, que você vai perceber se realmente aquilo que foi vendido cumpriu o propósito ou não. Se é uma propaganda enganosa, ou se cumpre o que está no contrato. Então, é importante a realização ali do passo a passo. A realização da ação. Só através da ação que você vai perceber se você fez uma boa escolha ou não. O texto injuntivo, você deve se perguntar, mas
É um texto que tem tese, uma argumentação, se é contra ou a favor? Sim. Tem texto injuntivo que tem ali a questão de argumentar a tese, se é contra, se é a favor, mas com a marca do texto injuntivo. O texto injuntivo veio para facilitar a vida de quem quer fazer uma propaganda, de quem quer transmitir um determinado conhecimento, quer passar uma instrução de um curso. Então, através desse formato de texto, é possível alcançar as pessoas no que se refere ao entendimento, à compreensão, o aprendizado e a multiplicação de saber. Multiplicar conhecimento. Muitas das vezes tem o texto injuntivo. Um outro exemplo é o professor de informática, que ele vai dizer ali o passo a passo. Como você chegar em um determinado arquivo, determinado programa, determinada pasta, determinado atalho. Então ele vai ali transmitir uma mensagem de texto injuntivo. Vai iniciar pasta, desktop, iniciar opção Word. Então, são vários. Você deve se perguntar, mas essa aula é de português para concurso ou é aula de informática? Perceba que o texto injuntivo está no nosso cotidiano. Então, o profissional, professor de informática, ele pode ali te passar passo a passo. Desktop, atalho, desktop, o ícone, desktop, ali, data e hora. Observe que o texto injuntivo, você, conforme eu mencionei, pode ser uma tese. Pode ser uma tese. E você ali precisa dizer se você é contra, se você é a favor. E sempre ali a marca do texto injuntivo. A partir desse pensamento, na apresentação de que o texto injuntivo está presente no seu dia a dia, está presente no curso de informática, na faculdade, na sua empresa, na sua casa, que é a mãe orientar o filho, a filha. Filho, o passo a passo. Filha, passo a passo. Faça. Então, vai seguir ali a sequência, todas as informações ali para o filho ou a filha. Quando se segue ali uma orientação, uma explicação que tem uma sequência lógica, é um texto injuntivo. De repente, você já se deparou várias vezes com texto injuntivo em revistas, em livros, jornais. Você, de repente, já falou, já deu algumas dicas. Sabe, quando você está a fim de dar alguma dica para sua amiga ou seu amigo, você liga e fala o passo a passo
Então, é uma mensagem de texto injuntivo. O texto injuntivo veio para facilitar quem quer entregar ali um determinado conhecimento. E a pessoa que vai ali ler aquele texto, com a marca texto injuntivo, já sabe que é um texto para aconselhar, para sugerir. Então, a pessoa que for, pegar um texto e dizer, mas para que me dar conselho? Para que sugerir? Eu não pedi. Mas o formato de um manual de instrução, de um texto de culinária, de uma propaganda, é um formato de texto injuntivo. A intenção realmente é de dar dicas. Então, você que lê esse texto vai se deparar. Faça, abra, fecha, desligue, ligue, sirva, organize, faça, mexa. Então, são verbos que tem ali ordem, pedido, tem a questão também do convite. Cada texto tem um formato, tem o seu objetivo, tem as suas marcas. Por exemplo, esse texto injuntivo, vocês observam que existem várias modalidades, vários tipos de textos e diferentes. Tem texto de receita, tem de propaganda, manual de instrução, tem de autoajuda também. Entenda que cada texto é de uma forma, tem a sua finalidade, tem um público específico. Porém, contudo, entretanto, todavia, é a mesma, ali tem o mesmo propósito, é a mesma classificação, que é um texto injuntivo. Ah, mas é um texto de bula, de medicamento. O que tem a ver com propaganda ou então edital? Regra, código, lei. Mas tem cada um uma pitada de texto injuntivo. É diferente. Tem modalidades diferentes. Porém, é um texto injuntivo. O texto injuntivo você consegue identificar pelas suas características. Você vai lá na prova, quando a banca examinadora for disponibilizar as provas, você vai conseguir identificar quando é um texto injuntivo e quando é um texto narrativo, quando é um texto de descrição. Você vai identificar. É só você primeiro ver o verbo. É verbo imperativo? É sujeito indeterminado? Verbo no infinitivo?
verbo no presente do indicativo. Tem ali as marcas de um texto injuntivo. E um texto injuntivo pode surgir através de um diálogo ali, através de uma propaganda em uma empresa. Tudo imagem, gente. Pode aparecer ali um manual de instrução, autoajuda, edital. Você vai falar, nossa, imagine se eu faço prova para concurso público, se é meu momento de fazer a prova para concurso público, como assim a empresa colocar ali algum texto pequeno para demonstrar que é um edital? Pode acontecer, por que não? Pode acontecer. Código, leis, principalmente a questão do código. Também o passo a passo do código do direito do consumidor, as leis, o passo a passo. Então, sempre você vai conseguir ali enxergar essas marcas, porque você estudou todas as características. Quando você estuda de forma minuciosa, detalhada, você pega a prova e você já consegue ali classificar o texto. Se é um texto injuntivo, se é um texto narrativo. Porque o que acontece? Cada pessoa tem suas características. Não é diferente o texto. Cada texto tem suas características. O texto injuntivo é assim. Tem ordenamento, tem um pedido, conselhamento. Então, todo texto é construído com base nessas informações. Porque se fugir de uma característica de um texto injuntivo, não pode ser classificado como o tal. A importância de um texto injuntivo para uma empresa é de suma importância. Porque se você aconselha, você tem que saber aconselhar. Se for um ordenamento de uma empresa, tem que ali utilizar, construir a frase de uma melhor maneira possível para a pessoa ali entender como uma forma educativa. Porque quando se fala na palavra ordenamento, ordem, as pessoas elas se assustam. Mas é o perfil de um texto, de um verbo imperativo. Mas quando é bem elaborado, bem construído, gera comportamento, leva benefício, porque soube empregar as palavras de uma forma devida para conseguir determinado objetivo. Texto injuntivo vai se preocupar ali no resultado, vai se concentrar no resultado. Porque se tem ações
passo a passo, tem um resultado. E quem elabora o texto, tudo que se espera é o quê? Um resultado positivo. E para conseguir esse resultado positivo, nada melhor do que a criatividade. A forma como dizer, a forma como transmitir a mensagem para quem tanto precisa daquela instrução, daquela orientação. Observe também um detalhe, a palavra texto instrutivo. O texto injuntivo, instrutivo, instrucional. Observe que texto instrucional vem de instrução, é instruir. E quando alguém vai instruir, ela vai mostrar caminho, vai ter sabedoria de como instruir, de como dizer, como fazer, como chegar a um resultado positivo, mostrar o trajeto. O líder, o supervisor, ele tem a finalidade de instruir, porque quem instrui tem a parte pedagógica, educacional, para levar a mensagem para o seu receptor. Então, instruir de uma forma sábia, com propósito, você consegue ali realizar o seu objetivo, aquilo que você disse do produto. Porque não adianta você se esforçar ali, disponibilizar a sua energia para o outro e dizer o produto funciona, o produto é de boa qualidade, mas não ter, por exemplo, o manual de instrução, não tem, por exemplo, uma explicação de como que aquele cliente vai utilizar aquele produto, a pessoa ela vai comprar, mas vai se sentir perdida. A pessoa ela consegue se sentir acolhida é quando a atenção é completa. Porque quando alguém fala em dar atenção ao outro, não é somente passar informação. O texto injuntivo é assim, não é só passar informação, é orientar, é explicar. Então, se você explica o seu cliente, se você explica alguém, passa uma mensagem de texto injuntivo, você precisa ali disponibilizar o teu tempo em prol do outro, se colocar no lugar do outro. E o texto injuntivo é assim, é você elaborar a mensagem e pensar no outro, quem vai ouvir. Vai ter gente que vai vir de longe para ouvir a sua instrução. Você que é profissional, que realiza palestra, você que ensina algo a alguém, o texto injuntivo tem essa preocupação, tem a pitada de amor, harmonia, compreensão, sabedoria, paciência.
é a palavra-chave. É ter paciência para transmitir a informação correta. Sem a paciência, não consegue transmitir tudo o que é necessário. Sem a paciência, não consegue ali transmitir a instrução completa. E sem a instrução completa, a pessoa não consegue chegar no lugar que é devido, que é necessário. Então, as pessoas, quando elas querem comprar algo, elas querem atenção. Então, vai ter uma pessoa que vai te instruir. E a pessoa ela vai prestar atenção. Porque nesse tipo de texto injuntivo é fundamental a atenção. Você precisa estar atento às orientações, o passo a passo. Quando você compreende o passo a passo, você consegue ali fazer uma determinada receita. Você consegue ali pegar algumas dicas de motivação para concurso público. Você consegue melhorar a sua saúde, o seu condicionamento físico, por meio da atenção ao texto injuntivo. O texto injuntivo requer concentração, requer também dedicação, porque não adianta você receber ali o texto injuntivo e não ter o querer, que é partir para a prática. Imagine um curso, por exemplo, um curso que você precisa criar algo, né? Um curso que você precisa ali ter contato com o público. Por exemplo, o jurídico. Na área jurídica, tem a parte teórica e tem a prática. O que aperfeiçoa é o quê? A teoria e a prática. Por isso que existe o estágio. Então, o texto ali injuntivo, muitas das vezes, o estagiário, ele vai anotar ali o passo a passo, o que fazer ali, o passo a passo. O que você precisa fazer para abrir uma petição? O que você precisa fazer para abrir uma solicitação? Porque o curso de Direito está interligado à língua portuguesa. A história, o nosso código, a nossa língua materna é interligado. Então, imagine se você não praticar ali o contato com o público, e você só vai conseguir praticar se você seguir as recomendações, os aconselhamentos, os ordenamentos, o convite, que muitas das vezes você pode receber um convite para estagiar em uma determinada empresa, determinado escritório. Então, o texto injuntivo, ele depende da ação, depende da motivação para você conseguir concluir
ali a fase do passo a passo. Você só consegue descobrir se a pessoa seguiu as suas instruções se a pessoa não voltar na sua loja para reclamar. Significa que a compra fechou ali o ciclo. Foi uma compra com sucesso. Por exemplo, imagine guia de viagem. Imagine se o guia de viagem tiver com erro de ortografia. Olha a confusão que vai gerar. Vai ter gente que vai chegar no lugar errado. Vai perder o voo. Vai perder a reunião, a palestra, a aula. Por quê? O texto injuntivo teve ali erro de ortografia, ou erro de concordância, ou não tem todo o passo a passo. A importância de seguir as normas do texto injuntivo é exatamente para que você consiga elaborar textos que vão fazer sentidos para cumprir um propósito, uma finalidade para a sua empresa ou para outros fins. Imagine a receita. Ali estava dizendo para você colocar ali açúcar. E você, no texto injuntivo, no passo a passo, você ali escolhe a opção do sal. Essa receita vai sair errado. Por quê? Porque não era esse ingrediente. Mesmo é o que acontece com um guia de viagem. Você pode chegar no lugar errado. Propaganda. Imagine você ali ter o erro ali de ortografia e gerar sentido oposto. É a imagem da empresa que vai estar destacada para o lado negativo. Imagine você ali interpretar um código ou uma lei de forma errada. Você vai ficar prejudicado. Procedimento e comportamento. Tem lá um texto injuntivo. E você segue ali o passo a passo. Só que chega um período que você interpreta de um outro jeito. O que vai acontecer? Vai gerar comportamento diferente do indicado. Vai gerar o lado negativo. Entenderam a importância da preocupação na elaboração de um texto injuntivo? É justamente por causa do outro. Pensar é empatia, se colocar no lugar do outro. Por exemplo,
Imagine se você costuma fazer textos injuntivos. Mas imagine você, se você estivesse no lugar do outro. Se você fosse receber um texto injuntivo e se alguém não fosse, por exemplo, tem um passo a passo, tem primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto passo em diante não incluiu. A dor de cabeça que vai te dar, que você vai ter que entrar em contato com a empresa para poder saber como que monta, como que faz a junção, como que faz para ligar ou desligar, como que é o funcionamento da empresa, do produto, como que você iria ficar? Você iria ficar chateado, triste. Afinal, você investiu. Afinal, você foi até, gastou gasolina para ir até a empresa. Você estudou sobre aquele produto. Porém, você precisava de um conhecimento a mais, que é instrução, que é como montar, como criar, como desenvolver. Então, o texto injuntivo, ele tem essa preocupação com o outro. Porque sabe que a pessoa, ela precisa ali ser beneficiada. Porque investiu de tempo, dinheiro, energia. Então, entenda que o texto injuntivo tem, sim, a modalidade, o elemento amor, paciência, empatia. E você consegue sentir no texto. Você consegue sentir no texto. Por isso que esse tipo de texto precisa ter muito atenção no que se refere pensar no outro. Vai beneficiar o outro no seu dia a dia? Vai ajudar no seu ofício, na sua casa, no seu bem-estar? O que vai trazer de bom para o seu emocional? Quando você pensa dessa forma, significa que não é só vender o produto. Significa que é você instruir. Quem instrui aqui é a pessoa que tem a intenção de educar. E quem educa, quem transmite conhecimento, é um ato de amor. Para a pessoa se dedicar o outro, para levar a mensagem, para levar o saber, para agregar conhecimento, é um ato de honra, de respeito, de mérito, de carinho, de sensibilidade com o outro. É ser ser humano. Um ser humano que educa, que ensina, que leva a saber um outro ser humano. Então, é através dessa percepção que eu te trago para esse pensamento. É nessa visão que você consegue ali transmitir uma mensagem clara, objetiva e com a intenção de ajudar. Provavelmente você já viu alguém
numa determinada empresa com a blusa, posso ajudar, ou em que posso ajudá-lo, em que posso ajudá-la. São pessoas que estão ali para instruir, em nome da empresa. Então, você consegue ali perceber a responsabilidade de quem produz um texto na modalidade injuntivo? É uma responsabilidade social, é uma responsabilidade com o outro, é uma responsabilidade, porque vai ali transmitir conhecimento para um outro ser humano. O texto injuntivo, ele tem aquela preocupação de